Eu gostaria que o Emerson apresentasse então o nosso orador desta manhã. Nós vamos ouvir uma mensagem com tradução simultânea, né? E quem tem o inglês vai treinar, né? Quem sabe falar inglês vai treinar. Aí depois, quando tiver a tradução, você vê se ele falou, se você entendeu certo, né? Vamos lá. Bom, queridos, eu estive há 2 anos, ano passado, numa conferência para pastores e líderes em Orlando. Até o Caio estava com a gente, o André, algumas outras pessoas, e eu particularmente fui revirado com a mensagem que eu ouvi lá, que o pastor Doug Smith pregou sobre o que há de errado com o carpinteiro. Até que assim que eu cheguei na igreja, na próxima quarta, eu dividi essa mensagem com a igreja. E desde que eu conheci o ministério do pastor Doug Smith, eu tenho sido chacoalhado assim, sabe, por Deus através da vida dele. Tem sido uma referência para a minha vida. Ele é pastor da Igreja Batista House of Hope em Atlanta, uma igreja de 14 mil membros. E Deus tem levantado ele de maneira tremenda na América e ao redor do mundo. Então eu quero convidar nessa manhã aqui, ele está com um staff que ele vai apresentar. Eu quero convidar aqui o Dr. E. Doug Smith. Please, Pastor, come. It's a pleasure for me to receive you in here. You are blessed for my life. Your ministry is blessed for me. Marcelinho, por favor, Marcelinho vai estar ajudando na tradução. Thank you, Pastor. God bless you. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Hallelujah. This is a day the Lord has made. Esse é o dia que o Senhor fez. We shall rejoice and be glad in it. Devemos dar graça e nos alegrarmos. Clap your hands, O ye people. Batam palmas, ó povo. Shout unto God with a voice of triumph. Grite a Deus com uma voz de triunfo. Clap your hands, O ye people. Louve ao Deus, ó povo. Shout unto God with a voice of triumph. Grite com uma voz de triunfo. Shout unto God with a voice of triumph. Grite com uma voz de triunfo. Shout unto God with a voice of triumph. Grite com uma voz de triunfo. One more time. Shout unto God with the voice of triumph. Mais uma vez, grite ao Senhor com uma voz de triunfo. Hallelujah. Aleluia. I'd like to thank Pastor Joshua, Queria agradecer o pastor Josué, Pastor Emerson, o pastor Emerson and Pastor Fernanda e a pastora Fernanda for being so kind to me. por ter me recebido tanto carinho. Let's give God praise for these wonderful Vamos people. agradecer a vida dessas pessoas de Deus. This is my first time in Brazil, Essa é a minha primeira vez no Brasil and I don't understand Portuguese, e eu não entendo português, but I thank God for my interpreter, mas eu agradeço o intérprete. Marcel. Marcelo, Would you give him a hand, please? não precisa. Hallelujah. It's amazing because the Bible tells us É incrível porque a Bíblia nos ensina that sometimes we don't know what to pray for, que algumas vezes nós não sabemos pelo que devemos orar. but thank God, Mas graças a Deus, the Holy Spirit o Espírito Santo is our interpreter. é quem intercede por nós. He takes to God Ele leva a Deus our prayer requests. nossas orações. And so all things work together for good Então tudo colabora para o bem to those who love God. para aqueles que amam a Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. In Acts chapter 12, No livro de Atos, capítulo 12, verse number 5, versículo número 5, that's a very, very powerful verse. existe um versículo muito poderoso. And it reads, Peter therefore E diz então, Pedro então was kept in prison, estava sendo mantido na prisão, but prayer was made mas as orações foram feitas without ceasing of the church sem cessar, unto God for him. intercedendo por ele a Deus. And when Herod would have brought him forth, E quando Herodes trouxe ele à frente, the same night, na mesma noite, Peter was sleeping Pedro estava dormindo between two soldiers. entre 2 soldados. Peter was sleeping Pedro estava dormindo between two soldiers. entre 2 soldados. I want to talk about this morning, Eu quero falar nessa manhã sleeping like a baby. sobre dormir como uma criança, um bebê. But don't sleep while I'm preaching. Não durma, mas não durma enquanto eu estou pregando. That's just a symbol of the message. É simplesmente um símbolo da mensagem. Saint Luke writes the book of Acts No livro de Lucas escreveu o livro de Atos to present the history of the church. para apresentar a história da igreja. The church
A igreja has had ups and downs. teve seus momentos de alto e momentos de baixo. The church was up after Jesus was resurrected. Depois que Jesus ressuscitou, a igreja estava num momento elevado. It was down after Jesus ascended. Teve um momento de baixa quando Jesus subiu ao céu. The church was up on the day of Pentecost. A igreja estava nas alturas no dia do Pentecostes, It was down when people made fun of the church. mas estava em momentos baixos quando as pessoas perseguiam a igreja. The church was up when 3,000 people got saved. A igreja estava elevada quando 3.000 pessoas foram salvas. The church was down when they met a lame man. Mas a igreja estava baixa quando eles encontraram um homem deformado. The church was up when the lame man got healed. Eles ficaram em alta quando esse homem foi curado. The church was down when Peter and John were incarcerated. Mas a igreja estava num momento baixo quando Pedro e João estavam presos. The church was up when they had generosity. A igreja estava indo bem quando havia generosidade. The church was down when somebody lied in the church. A igreja estava num momento baixo quando alguém mentia dentro da igreja. The church was up as it was growing significantly. A igreja estava alta no momento de crescimento. The church was down because the church was about to be divided. Mas a igreja também passou por momentos onde ela estava para ser dividida. The church was up when they selected 7 deacons. A igreja estava no momento alto quando escolheram 7 diáconos. The church was down when Paul was trying to kill the church. A igreja estava no momento baixo quando Paulo a perseguia tentando terminar. But now the church is growing even more. Mas nesse momento a igreja está crescendo cada vez mais. But now the church is down at its worst level. Mas então, nesse instante, a igreja está no momento muito baixo. The church is down in Acts chapter 12 A igreja está no momento baixo no capítulo 12 de Atos, because the pastor has been incarcerated. porque o seu pastor está agora na prisão. And King Herod wants to kill the pastor. E o rei Herodes quer matar esse pastor. Sometimes the enemy wants to kill us Às vezes o nosso inimigo quer nos matar, because we're doing God's will. porque estamos fazendo a vontade de Deus. But you have to believe if God has called you, Mas você tem que crer, se Deus te chamou, that no weapon formed against you nenhuma arma forjada contra ti shall be able to prosper. prevalecerá. You have to believe if God be for you, Você tem que crer que se Deus está à sua frente, nobody can be against you. ninguém pode estar contra você. And as Peter is locked up in jail, E nesse momento, Pedro, preso na prisão, he has enough faith ele tem fé suficiente that he goes to sleep que ele consegue dormir like a baby. como um bebê. And I don't know what you're going through this E morning, eu não sei o que você está passando nessa but I manhã. want you to have enough faith Eu quero que você tenha fé to suficiente be like Peter para ser igual Pedro and let the enemy know e deixar o inimigo saber that tonight que this morning, I'm going to sleep. que essa noite eu vou dormir. I'm going to sleep tonight. Eu vou dormir essa noite. I'm going to sleep tonight. Eu vou dormir essa I'm noite. going to sleep tonight. Eu vou dormir essa noite. Because God is watching over all of us. Porque Deus está cuidando de todos nós. Give him praise and glory Vamos dar tonight. glória a Deus. Give God praise today. Vamos dar glória a Ele hoje. I had to ask the question, why is Peter locked up? Eu tive que me perguntar por que Pedro estava preso. And I discovered there's a challenge with the king whose name is Herod. E eu descobri que era uma disputa com o rei. Que, Sometimes governmental leaders às vezes, líderes do governo can oppress people rather than liberate them. podem oprimir as pessoas ao invés de libertá-las. This king is Herod Agrippa. Esse rei é Herodes de Agripa. His great-grandfather O avô dele, was connected with the people who killed Julius Caesar. eles estavam conectados com o povo, com as pessoas que mataram Júlio César. His grandfather was Herod the Great, O avô dele era o Herodes o Grande, the one who tried to kill Jesus when Jesus was a baby. aquele que tentou matar Jesus enquanto ele ainda era um bebê. His father died a violent death. O pai dele morreu uma morte violenta. And now Herod Agrippa E agora o Herodes Agripa is persecuting the church of the Lord Jesus. está perseguindo a igreja de Jesus. It's amazing É incrível that his grandfather was violent. que o avô dele era violento, His great-grandfather was violent. o bisavô dele era violento, His father died a violent death. o pai dele morreu uma morte And violenta now he's also violent. e agora também ele está sendo violento. We have to be careful that sometimes Nós temos que ter cuidado, porque às vezes things that have happened in our family coisas que aconteceram na nossa família can happen to us. podem acontecer conosco. Sometimes there are generations Algumas vezes as gerações of dysfunction
de disfunção, of sickness, de doença, of divorce, de divórcio and problems. e problemas. But you have to believe this morning Mas você tem que crer essa manhã that just because it happened in your family que mesmo tendo acontecido na sua família, does not mean it has to happen to you. não significa que teve acontecer na sua vida. You have to declare this morning Você deve declarar essa manhã that every dysfunction, que toda disfunção, that every sickness, toda doença, that every problem todo problema that's in my family que está na minha família will not happen to me. não vai acontecer comigo. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. The chains are broken. Os grilhões se quebram. The chains are broken. Os grilhões se quebram. Come on, say it. The chains are broken. Os grilhões estão quebrados. The chains are broken. Os grilhões estão I quebrados. am the head Eu sou a cabeça and not the tail. e não o rabo. I am Eu above estou acima and not e beneath. não embaixo. I am what God says I am. Eu sou o que Deus diz que eu sou. I am what God says I am. Eu sou o que Deus diz que eu I am sou. what God says I am. Eu sou o que Deus I diz que am eu what sou. God says I am. Eu sou o que Deus diz que I am eu sou. healed. Eu sou curado. I am delivered. Eu estou livre. I am set free. Estou liberto. Give him praise and glory. Dê glória a Deus essa manhã. Hallelujah. Aleluia. Peter is kept in prison. Pedro está na prisão. The king is trying to kill him. O rei quer matá-lo. But the beauty of this scripture Mas a beleza dessa parte na Bíblia is that while St. Peter was in prison, é que enquanto Pedro estava na while prisão, Apostle Peter was in prison, enquanto o apóstolo Pedro estava na verse prisão, 5 says versículo 5 diz, that while Peter was kept in prison, enquanto Pedro era mantido na prisão, prayer was made orações eram feitas, without ceasing sem cessar, of the church da igreja, unto God for St. Peter. para Deus por Pedro. You must believe this morning Você deve crer essa manhã that no matter what your problem is, que independente do seu problema, there's power in prayer. existe poder em oração. Prayer. Oração Can change your family. pode mudar sua família. Prayer Orações can lead your healing. pode convocar, pode trazer sua cura. Prayer Orações can put your relationship back together. pode trazer de volta o relacionamento. Prayer Oração can help to heal your body. pode curar o seu corpo. Let's thank God for prayer. Vamos agradecer a Deus por as orações. Thank God for prayer. Agradeça a Deus pelas We orações. have not because we ask not. A gente não tem porque a gente não pede. But we can go to God and tell God Mas a gente pode ir até Deus e dizer a Deus whatever we're going through. o que estamos passando. We must learn how to pray for each other. Precisamos aprender a orar um pelos outros. Don't just pray for yourself. Não ore apenas para si mesmo. Pray for your spouse. Ore pela sua esposa. Pray for your children. Ore pelos seus Pray filhos. for your pastors. Ore pelos seus Pray pastores. for your employment. Ore pelo seu cargo no Pray for trabalho. your body. Ore pelo seu corpo. And pray that the kingdom of God E ore pelo reino de Deus will remain victorious. para que se permaneça vitorioso. We have victory in prayer. Temos vitória em There's orações. power in prayer. Existe poder nas orações. There's deliverance in prayer. Existe libertação nas Let's orações. give God praise and glory for prayer. Vamos agradecer a Deus e glorificar o seu nome pelas orações essa manhã. Hallelujah. Aleluia. The church is praying for Peter. A igreja está orando por Pedro. They're praying all night for Peter. Estão orando a noite toda por Pedro. And the same night, E na mesma noite, while Peter is kept in prison, enquanto Pedro está na prisão, the king wants to kill Peter the next day. o rei pensa em matar Pedro no dia seguinte. But Peter has enough faith Mas Pedro tem fé suficiente that while he's in prison, que enquanto ele está na prisão, he could sleep ele podia dormir like a baby. como um bebê. Now, if Peter's life can be in jeopardy, Agora, se a vida de Pedro podia estar em risco, but he has enough faith mas ele tinha fé suficiente to sleep like a baby, para dormir igual um bebê, then you and I ought to be able to sleep então eu e você deveríamos conseguir dormir in também, spite of what we're going through. independente dos nossos problemas. If you're having problems with Se finances, você está com problema na sua vida financeira, sleep like a baby. durma igual um bebê. If you're having problems on your job, Se você está com problema no seu emprego, have faith in God tenha fé em Deus and you can sleep like a e baby. você dormirá igual um bebê. I believe that night Eu acredito naquela noite that everyone in Jerusalem que todos em Jerusalém was wide awake. estavam acordados. I believe King Herod was awake, Eu acredito que o rei estava acordado, excited about killing Peter.
pensando e motivado com a morte de Pedro no dia seguinte. I believe the people were wide awake, Eu acredito que o povo estava acordado, ready to get rid of the name Jesus. se preparando para se livrar do nome Jesus. I believe the jailers were wide awake, Eu acredito que os soldados na prisão estavam acordados, keeping watch over the prison. vigilantes ali na prisão. I know the church was awake Eu sei que a igreja estava acordada, because they were praying all night for Peter. porque estavam orando a noite toda por But Pedro. here is the irony. Mas aqui está a ironia. Herod was probably awake. Herodes provavelmente estava acordado. The church was awake. A igreja estava acordada. Some of the jailers may have been awake. Os soldados da prisão estavam acordados. Some of the people could have been awake. O povo poderia estar acordado. But Peter, Mas Pedro, the one who's in prison, aquele que está na prisão, has enough faith tem fé suficiente that he can sleep que ele consegue dormir like a baby. como um bebê. You ought to sleep tonight Você deve dormir essa noite, because God porque Deus will take care vai cuidar of God's children. dos filhos dele. Give God praise and glory. Vamos dar glória e louvor a Deus hoje de Aleluia. manhã. Aleluia. And so I had an imaginary talk with Peter. Então eu tive uma conversa imaginária com Pedro. And I asked Peter, E eu perguntei a Pedro, how could you sleep como que você conseguiu dormir when you're in prison enquanto você estava na prisão and your life is in jeopardy? e a sua vida está em risco? How can you sleep on death row? Como que você pode dormir enquanto você está prestes a morrer? And Peter responded back to me E Pedro disse a mim, in this imaginary conversation. nessa conversa imaginária, And Peter said to me, Pedro disse a mim, number one, I could sleep primeiro, eu conseguia dormir because I read the Old Testament. porque eu li o Velho Testamento. And I read what the Bible says. E eu li o que a Bíblia disse, Behold, he that keepeth Israel aquele que mantém Israel shall neither sleep não vai dormir nor slumber. e nem descansar. That means God's going to be awake. Significa que Deus está acordado. And so since God is going to be awake, Então, se Deus vai estar acordado, I may as well go to sleep. eu posso ir dormir. God's eyes are on you. Os olhos de Deus estão sobre And você. since God is going to be awake, E se Deus está acordado, God's eyes are on the sparrow, os olhos deles estão and olhando God is watching over e us. Deus está olhando todos Go to nós. sleep tonight Vá dormir essa noite, because God doesn't need you to keep him company. porque Deus não precisa da sua companhia à Go to noite. sleep tonight Vai dormir essa noite, because God can handle it better than you porque can. Deus pode cuidar do assunto melhor que você. Give God praise tonight Dê glória a Deus essa noite. that we have the eternal surveillance of God. Que Deus está sempre nos vigiando. Give God praise and glory. Dê glória e louvor a Deus. Hallelujah. Aleluia. Peter could sleep. Pedro podia dormir. Peter could sleep Pedro podia dormir, because God was awake. porque Deus estava acordado. But also Peter could sleep Mas também ele podia dormir, because in St. John chapter 21, porque no livro de João, capítulo 21, Jesus Christ said to Peter, Jesus disse a Pedro, around verse 16 and 17, no versículo 16 e 17, that Peter, one day you're going to get old. e ele disse, Pedro, um dia você vai se envelhecer. Jesus Christ said, Peter, you're going to get old. Jesus disse a Pedro, você vai ficar velho. In St. John 21. No capítulo de João 21. 21 João. So here we are in Acts chapter 12. E aqui estamos no livro de Atos, capítulo 12. And Peter is in prison. E Pedro está na prisão. Peter says, Pedro diz, I'm not going to be worried tonight eu não vou me preocupar essa because noite, Jesus told me porque Jesus me disse one day I was going to get old. que um dia eu ia envelhecer. And right now I'm about 40 years old. E agora eu tenho cerca de 40 But anos. Jesus promised me Mas Jesus prometeu I was going to get old. que eu ia envelhecer. So I have the promise of Eu Jesus tenho a promessa de that Jesus I'm going to get old. que eu vou envelhecer. So I'm not worried about tomorrow Então eu não estou preocupado com amanhã, because whatever happens tomorrow, porque o que for acontecer it amanhã won't be enough não vai ser o to suficiente destroy my life para destruir a minha vida. because I have the promise of God Que eu tenho a promessa de Deus that I'm going to get old. que eu vou envelhecer. And you ought to thank God E você deveria agradecer a that you Deus and I have the promises of God. que nós temos a promessa de Deus. He promised us. Ele prometeu a He nós, promised us ele nos prometeu that He would supply our needs. que ele vai suprir nossas He necessidades. promised us Ele nos prometeu we could do all things through Christ. podemos fazer tudo através de He Cristo. promised us Ele nos prometeu that weeping would endure for the night, que nós vamos prevalecer à but noite. joy comes in the morning. E a alegria vem pela He manhã. promised us Ele nos prometeu that if we wait on the Lord, se
esperarmos do Senhor, God will renew our strength. Ele renovará a nossa força. Take one of God's promises Pegue uma das promessas de and go to Deus sleep tonight. e vá dormir essa noite. Go to sleep tonight Vá dormir essa noite. because we have the promises of God. Porque temos as promessas de Give Deus. God praise for His Dê promises. glória a Deus pelas Give God promessas praise for dele. His word. Dê louvor a Deus Give pela sua God praise for the palavra. things He's spoken into your life. Dê glória a Deus pelas coisas que Ele falou na Come sua on, vida. give Him praise and glory Vamos, tonight. vamos dar louvor a Deus essa noite. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And there's one more thing. E aí tem mais uma coisa. Peter could sleep like a baby Pedro podia dormir igual um bebê while he was in jail. enquanto estava na prisão, Because in Acts chapter 4, porque no livro de Atos capítulo 4, Peter and John Pedro e João, were locked up in Acts chapter 4. eles estavam presos no capítulo 4. And so Peter is now in Acts chapter 12, Agora no capítulo 12, 8 chapters later, 8 capítulos and depois, he's in jail again. e ele está preso de novo. He almost got nervous. Ele quase ficou He nervoso, almost became stressed. quase ficou He estressado, almost got depressed. quase ficou But deprimido. before he got depressed, Mas antes de ficar he deprimido, looked around the prison. ele deu uma volta na He looked prisão, around the jail cell. ele olhou pela prisão And he said to himself, e ele disse a si mesmo, in Acts chapter 12, em Atos capítulo 12, I've been here before. eu já estive aqui antes. I've been in this same situation before. Eu já estive nessa mesma In situação Acts antes. chapter 4, I was in jail. No capítulo 4 eu estava preso. And in Acts chapter 12, I'm back in E jail. agora no capítulo 12 eu estou de volta preso. But I'm not going to be worried in Acts chapter 12 Mas eu não vou me preocupar nesse capítulo, because when I look back over my life, porque quando eu olho para o passado da minha vida, I see things God has already done for eu me. vejo coisas que Deus já fez por mim. God brought me out in Acts chapter 4. Deus me libertou no capítulo God 4. delivered me in Acts chapter 4. Deus me libertou no capítulo God 4. made a way in Acts chapter 4. Ele criou um caminho no capítulo God 4. provided for me in Acts chapter 4. Ele proveu no capítulo God 4. brought me out in Acts chapter 4. Ele me tirou do capítulo God 4. delivered me in Acts chapter 4. Ele me libertou no capítulo God 4. protected me in Acts chapter Ele 4. me protegeu no capítulo God 4. was a miracle worker in Acts chapter 4. Ele fez seu milagre no capítulo God made a 4. way in Acts chapter 4. Ele abriu um caminho no capítulo And 4. if God did it in Acts chapter E 4, se Deus fez no capítulo 4, God is the same God Deus é o mesmo Deus who can do it in Acts chapter que 12. pode fazer no capítulo 12. Can you look back over your life Você pode olhar para o passado da sua vida and see things God did for you in the past? e ver coisas que Deus fez por você no passado? And if God brought you out yesterday, E se Deus te libertou ontem, if God made a way se yesterday, Ele abriu um caminho ontem, if God healed your body se yesterday, Ele te curou ontem, if God healed you yesterday, se Deus te curou ontem, if God provided yesterday, se Ele proveu ontem, if God made a way se yesterday, Ele abriu um caminho then ontem, you all have faith to believe então você deve ter fé para crer that God can make a way right now. que Deus pode abrir um caminho agora. And I speak in this place E eu digo nesse lugar that God is getting ready que Deus está se to preparando make a way for somebody this morning. para abrir um caminho para alguém I essa manhã. speak in this place. Eu digo nesse lugar, I decree and declare eu declaro nesse lugar that God is getting ready que Deus está se to preparando provide for somebody, para prover para to alguém, heal somebody, para curar alguém, to set free para somebody. libertar alguém. And when Peter went to sleep, E quando Pedro foi dormir, God sent the angel Deus mandou os anjos to bring Peter out of prison. para libertá-lo da And prisão. I speak right now in this place E eu digo nesse momento, nesse lugar, that your prison doors are open. que a sua prisão está Your aberta. prison doors are A open. porta da prisão Your está prison aberta. doors are A open. sua prisão se And you're abre. getting ready E você está se to walk preparando into your victory. para sair para sua You're vitória. getting ready Você está se to preparando step into your breakthrough. para dar um passo na You sua ought to give liberdade. God praise right now Você deveria agradecer a Deus agora, because God is healing right porque now. Deus está curando God agora. is delivering right now. Deus está libertando God agora. is setting free right now. Deus está libertando agora. Hold your head up. Levante a cabeça. Dry your tears from your eyes. Enxugue suas lágrimas. And E believe creia that God is not going to leave you que Deus não vai te deixar in bondage and captivity. preso na prisão. Look at your neighbor Olhe para o seu vizinho and say to your e neighbor, diga ao seu vizinho: neighbor, vizinho, I believe eu creio that your doors que as suas portas are open. estão abertas. Neighbor, Vizinho, it's time agora é o to momento walk into your victory. de sair para a sua liberdade. So neighbor, Então, vizinho, let's
Let's praise God. Vamos glorificar a Deus. Let's praise God. Vamos louvar a Deus. Let's praise God. Vamos louvar a Deus. Let's praise God. Vamos louvar a Come Deus. on, let's praise God. Vamos louvar a Deus. That our doors are open. Que as portas se Let's abriram. praise God. Vamos louvar a Deus. That the ways are made. Que o caminho se Let's fez. praise God. Vamos louvar a That Deus. things are gonna change. Que as coisas vão mudar. Let's shout right now. Vamos gritar agora. Shout hallelujah right Grite now. aleluia agora. Shout praise God right Grite now. glória a Deus. Your prison doors are open. Suas prisões estão Your prison abertas. doors are A open. porta da prisão está Your aberta. prison doors are open. Porta da prisão está Your aberta. prison doors are open. Porta da Your prisão está prison aberta. doors are open. Prisão está aberta. Your prison doors are open. Prisão está aberta. Your prison doors are A open. prisão está aberta. Lift your hands Levante sua mão and declare in the atmosphere, e declare nesse lugar: I'm free. estou livre. I'm free. Estou livre. I have victory. Tenho vitória. I have the victory. Tenho a I vitória. have the victory. Eu tenho a Come vitória. on, everybody say, I have the victory. Eu tenho a vitória. Open up your mouth and declare, I have victory. Declare: eu tenho a I have vitória. victory. Eu tenho a vitória. I have victory. Eu tenho a I vitória. have victory. Eu tenho a Now come vitória. on and clap your hands. Bata suas Come mãos. on and clap your hands. Bata as mãos. Come on and clap your hands. Bate as And mãos. give God the E glory. dê glória a Deus. Give God the honor. Toda a honra. Give God the praise. Todo o louvor. Give God the glory. Toda a glória. Give God the praise. Dê Ele o louvor. Now shout hallelujah. Grite aleluia. Shout hallelujah. Grite aleluia. Shout hallelujah. Grite aleluia. Shout hallelujah. Grite Shout aleluia. hallelujah. Grite aleluia. Shout hallelujah. Grite aleluia. Shout hallelujah. Grite aleluia. Shout hallelujah. Aleluia. Now do me one more favor. Faça mais um favor. Look at your neighbor Olhe para o seu vizinho and say, neighbor, e diga: vizinho, I'm going to praise God. eu vou louvar a Deus. I'm going to shout. Eu vou gritar. I'm going to jump. Eu vou pular. I'm going to dance Eu vou dançar for your victory. pela sua vitória. You already have victory. Você já tem a vitória. And when I count to 3, Então, quando eu contar até 3, I'm praising God eu vou louvar a Deus for your victory. pela sua vitória. Are you ready to give God praise? Vocês estão prontos para dar louvor a Are Deus? you ready to give God the glory? Estão prontos a dar glória a Somebody Deus? shout hallelujah. Alguém grite aleluia. 1, 2, 1, 2, 3. Give God the glory. Come on, give God the Dê praise. glória a Deus. Hallelujah. 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Woo. Hallelujah. 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 Victory. Vitória, Victory. vitória, Victory. vitória. Listen. Escute, Some of you alguns de vocês like football. gostam de futebol. Some of you like flamingo. Alguns gostam do Flamengo. Some of you Alguns gostam like Botafogo. do Botafogo. But when your team Mas quando o seu time scores a goal, faz um gol, you don't have your arms folded. você não fica assim. You don't sit down. Você não fica sentado. You lift your hands Levanta as mãos when your team wins quando o seu time ganha in football. no futebol. Well, I got good news for you. Eu tenho uma notícia para você. Your team won O seu time venceu on a hill called Calvary. no Calvário. Your team
O seu time is better than Flamengo, é melhor que o Flamengo, better than Botafogo. melhor que o His Botafogo. name is O nome Jesus. dele é Jesus. And when I call his E name, quando eu chamo o nome I want you dele, to act like eu quero que você you got the victory. é vitorioso. Act like Seja your vitorioso. team won the victory. Comemore como se fosse seu time. 1, 2, 1, 2, 3, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. You have the victory. You have the victory. Woo. Hallelujah. 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 Come on, give him praise and glory. Vamos dar glória e louvor a Give him Deus. praise and glory. Vamos dar glória e louvor a Deus. Listen, Escute. face one person. Face one person. Face them and grab them by both hands. Vire para a pessoa do seu lado e segure nas suas mãos. Take them by both hands. Pelas duas mãos. Somebody Alguém is in a place of bondage. está num lugar nesse momento de prisão. Somebody Alguém is bound by chains. está preso a grilhões. The correntes. enemy is trying to destroy somebody. O inferno está tentando destruir alguém. But today we believe Mas hoje a gente crê that he's going to break every chain. que Deus vai quebrar todas as correntes. Hallelujah. Aleluia. Now would you do me a favor? Agora me faça um favor. I want you to pray for each other. Eu quero que vocês orem um pelos outros. That no matter what they're facing, Que não importa o que eles estejam passando, that God will bring them to victory. que Deus trará a vitória. Open your mouths Abra suas bocas and pray out loud, e orem em voz alta, one at a time, de cada vez, that God will bring you to victory. para que Deus possa trazer a Come on, vitória. begin praying right now. Comece a Begin, orar agora. begin praying right now. Begin Comece a orar praying. agora. Begin praying right now. Comece a orar agora. Hallelujah. Hallelujah. That's power. That's power. That's power in the name of Jesus. Há poder no nome de Jesus. There's power in the name of Jesus Há poder no nome de Jesus. to break every chain, Para quebrar todas as correntes. to break every chain, Para quebrar todas as to correntes. break every chain, Para quebrar todas as to correntes. break every chain. Quebrar todas as correntes. If he did it for Peter, Se ele fez por Pedro, God can do it for you. Deus pode fazer por He's the você. same yesterday, Ele é o mesmo Deus de ontem. the same today, Ele é o mesmo Deus de hoje. and the same forevermore. Ele é o Deus sempre. He's gonna break those chains. Ele vai quebrar essas correntes. God is gonna break those Ele chains. vai quebrar essas correntes. God is going to break the chains. Ele vai quebrar as correntes. Chains in your marriage, Correntes no casamento. chains in your body, Correntes no corpo. chains in your finances. Correntes na sua vida God financeira. has the power Deus tem o poder to bring you out right now. para te libertar agora. Hallelujah.